Olha aqui, aqui nós vamos fazer uma demonstração de um uso caboclo aqui de agricultura de precisão aqui na fazenda. Esse aqui é um ameixal que a gente tem que já deve estar indo para mais de 20 anos, esse ameixal. Aqui que eu estou passando o mouse aqui. Então a gente está pensando em substituir algumas áreas onde está havendo maior número de replantas e está também as plantas menos desenvolvidas, né? Assim já mais velhas. Nós estamos pensando em fazer uma substituição ou um replantio. A gente a princípio estava pensando em fazer uma substituição por maçã, né? Nas áreas mais complicadas aí desse ameixal. Por que maçã? Porque maçã é uma planta que hoje em dia tem uma produtividade bastante elevada, de no mínimo 40 toneladas por hectare, embora tenha que ser utilizado uma tecnologia melhor do que plantar simples árvores, como é o caso das árvores de ameixa. Então o trabalho começou pelo levantamento com drone de uma imagem precisa que possa ser usada topograficamente. Essa imagem aqui é uma imagem do Google. Ela não pode, ela não serve para ter utilização topográfica, porque ela tem, além de ela ter uma resolução muito ruim, ela tem um problema também de deslocamento. Ela não é uma imagem orto-retificada e é uma imagem também que ela é deslocada, ela não tem um compromisso com a precisão horizontal. Então a gente fez um levantamento com drone. Olha só a diferença da qualidade da imagem. E esse levantamento com drone, ele precisa ser acertado em cima de pontos de controle, né? Então os pontos de controle, vou mostrar, por exemplo, um ponto de controle aqui, ó. Isso aqui é um alvo que é colocado no solo e esse alvo ele tem uma coordenada conhecida bem aqui no centro. Por acaso eu não estou achando aqui os pontos de controle levantados para colocar o pontinho aqui no centro, como é que ele ficou, mas aqui você já fica sabendo que aqui tem uma coordenada conhecida e são alguns alvos, né? Aqui no caso a gente tem um alvo aqui, tem outro alvo aqui, ó. Tem um outro alvo aqui, tem mais outro alvo aqui, ó, aqui, e tem mais dois alvos também, ó, tem mais um aqui, ó, nessa posição, ó, e tem um aqui no meio do terreno, que eu não sei agora propriamente onde ele está. Ah, tá aqui, ó. Tem esse alvo aqui, ó, no meio do terreno. Então, com essa colocação desses alvos, essa imagem consegue ser acertada e utilizada topograficamente. Então a gente fez um estudo, né, e percebeu que em algumas áreas do pomar continua havendo um bom desenvolvimento. Foram feitas replantas no ano passado de algumas áreas e essas replantas saíram bem. Por exemplo, onde é que eu tenho uma área que foi bem replantada aqui, ó, por exemplo, ó, essa área que foi bem replantada, olha aqui, ó como é que as replantas saíram bem aqui, ó, nessa posição. Então a gente está percebendo que as plantas estão saindo numa boa e decidimos por deixar algumas áreas. Por exemplo, essa área aqui é uma área de baixada, está muito boa, mais algumas áreas na parte de cima nós decidimos fazer uma substituição, né? A gente não somente utilizou a imagem visual, né, a imagem visual aqui em RGB, digamos assim, a imagem colorida, como a gente utilizou um índice de vegetação, também o GLI, para tomar essa decisão, né, que é o índice de folhas verdes. Aí, no caso, quanto mais branco está o índice, né, quanto mais branco ele está, maior a intensidade das folhas verdes. Quanto mais branco está a situação. Quanto mais claro, mais branco, maior a intensidade da folha verde. Aqui, por exemplo, ficou um pedaço de mato, olha aqui, ó. Olha como é que aparece o mato aqui que foi deixado. E a gente decidiu justamente por essas áreas aqui, ó, que onde está um pouco menos
um pouco menos claro, um pouco menos branco, a intensidade do branco está menor, onde a gente tem uma quantidade de plantas mais deficitárias, mais deficientes aqui. Ó. A gente pode até utilizar uma coisa chamada Map Swipe, que a gente consegue observar aqui a situação das plantas. Aqui, olha lá. A gente consegue utilizar esse índice para julgar melhor, para tomar uma decisão melhor do que nós devemos fazer. Bom, no final do estudo, nós acabamos concluindo em tirar as seguintes áreas, em substituir as seguintes áreas, essas que estão aí. Nós decidimos fazer uma reforma dessas áreas. E essas áreas, elas, como é que eu vou dizer? Essas áreas, elas estão na parte mais alta do pomar, o que significa que está compatível com o nosso projeto de plantar uma maçã da variedade Eva, que é uma maçã de baixa exigência em frio, e ela tem uma brotação assim relativamente precoce e, portanto, sujeita a geadas tardias. E acabamos decidindo em fazer um teste com meio hectare de Eva. E o que já é bastante caro, porque meio hectare significa 1.250 plantas, cada planta custa em torno de R$20 e fora estacas para sustentar essas plantas. Essas plantas, elas são plantas anãs, produzidas em cima de um porta-enxerto, que é um porta-enxerto vigoroso, que é o porta-enxerto Maruba, e tem um filtro de um clone chamado M9, que é um filtro que reduz o vigor, por isso que você possibilita plantar essas plantas a 1 metro de distância por 4 metros entre filas, o que dá um grande número de plantas, um adensamento bastante grande, e com isso você favorece altas produções. Então, nessa viagem que nós fizemos lá no sul, nós procuramos alguns produtores e que nos aconselharam a plantar essa variedade Eva, que não é uma variedade Eva original, uma Eva chamada Eva Selecta. E nós resolvemos plantar essa variedade nessas partes aqui, que eu vou marcar em amarelo. Aqui, aqui, aqui. Foram as áreas que a gente decidiu plantar. Aqui o próprio programa de computador, ele tem uma parte de estatística aqui onde tem esse sigma, que ele mostra as áreas que foram selecionadas, a área total das glebas selecionadas. A gente entra aqui em dados e vem aqui em dados, vamos ver aqui área. Nesse caso aqui está linhas, não, é área aqui, é dados aqui. E a gente vem aqui no item área elipsoidal. E a gente marca aqui apenas as feições selecionadas. Então aqui já está dando uma área, aqui o total de 0,484. A gente chegou à conclusão que não dava e nós ainda estendemos para mais essa área aqui, e agora deu 0,5239, que é a área que a gente vai plantar essa maçã Eva, fazer esse ensaio com ela. E essas áreas aqui, nós vamos fazer uma substituição por ameixa mesmo, mas de um clone novo dessa ameixa letícia, que essa ameixa letícia ela é uma variedade que precisa de polinização cruzada, e eles descobriram lá no sul umas plantas autoférteis, e nós vamos utilizar essas áreas aqui para plantar essa letícia autofértil. Vamos reformar esse pomar com essa variedade autofértil. Bom, para estabelecer o projeto, o que a gente fez? Como eu falei que esses polígonos eles têm um desenho topograficamente aproveitável, porque foi feito em cima de uma imagem de drone bastante precisa, a gente determina as linhas das plantas. Então, no caso aqui,
a gente tem as linhas de plantas espaçadas de 4 metros, a gente determina uma linha e depois a gente joga um offset de 4 metros para todas elas e as linhas de plantas ficam estabelecidas. Depois a gente manda o próprio programa jogar a 1 metro de distância as plantas aqui em cima. E com as estacas de sustentação, que ficam a 12 metros, estacas de eucalipto tratado, a gente procede da mesma maneira e joga a 12 metros de distância aproximadamente. O programa faz isso automaticamente, e às vezes fica em alguns lugares sem a colocação de estacas, mas a gente tem a opção de colocar estacas suplementares, como a gente fez em alguns lugares aqui. Aí a gente observa a própria contagem de elementos que existe no projeto, que é feito, que é dessa parte aqui, onde ele mostra o número de entidades, aqui 150. No caso dessas estacas, eu vou ter que utilizar 150 estacas de eucalipto tratado, com 4 metros de altura e 15 centímetros de diâmetro. Vai ficar em 1 metro enterrado no solo e 3 metros para fora. O número de plantas aqui deu 1.379. E como essas plantas são plantadas no arame, que essas estacas sustentam um arame onde essas plantas são apoiadas, né? O programa, a partir daquela ferramenta de estatística, ele dá uma soma aqui embaixo, aqui, no caso de 1.266 metros. Olha, eu estou usando aqui, ó, dados, linhas de EVA, ó, comprimento elipsoidal. Eu tenho os vários layers, as várias opções, tem aqui a gente seleciona o comprimento elipsoidal e deu um total de 1.266 metros de arame. Mas só que tem um pedacinho aqui que nós falamos que é um complemento. Então tem as linhas de EVA complementares. A gente busca aqui EVA complemento, vai dar mais 104 metros. Então vai ser 104 metros mais linhas de EVA, mais 1.266. Vai dar então de 1.370 metros de arame. É um arame, sendo que são 3 arames. A princípio vai ser colocado um arame, então a gente tem que ter 1.370 metros de arame para sustentar as 1.379 plantas e 150 estacas de eucalipto tratado. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que você vai colocar certinho essas estacas nessa posição para poder obedecer rigorosamente esse projeto? As coordenadas dessas estacas a gente tem como conhecer com precisão, né? No caso, a gente chega aqui, por exemplo, pega aqui um ponto desse aqui, por exemplo, essa planta aqui, ó. A gente tem a coordenada aqui, ó. A coordenada UTM precisa desse lugar. Se a gente quiser desse pedaço aqui, ó, a gente tem a coordenada precisa dessa estaca. Então a gente consegue fazer uma exportação automática de todas essas coordenadas aqui interpoladas. Por exemplo, a gente joga aqui Ctrl A, pega um arquivo de texto aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ctrl A, Ctrl C e joga aqui no arquivo de texto. Ctrl V. Olha aqui, ó. Te dá as coordenadas UTM de cada ponto aqui, ó. Isso aqui são as coordenadas UTM. Ó. Isso aqui é a coordenada oeste, essa aqui é a coordenada norte, né? Num arquivo de texto. A gente consegue jogar isso aqui numa planilha Excel, trata esses dados e transfere essas coordenadas para um GPS RTK, que é um GPS que sofre uma correção diferencial, né? Tem um ponto de controle, e você coloca isso dentro dessa ferramenta, que é o GPS RTK, e você manda procurar ponto por ponto, e ele vai te dando o ponto com precisão de 1 centímetro, digamos assim. Aí você coloca o equipamento ali, está na posição, ele chega até a apitar quando ele dá a coordenada correta. Aí você vem com aquela broca, né, que você adapta na motosserra, faz o buraco e finca a estaca de eucalipto. E assim faz para todas elas. E elas vão ficar rigorosamente
na posição que está aqui, de acordo com esses polígonos que foram desenhados, aqui onde vai ser feita a substituição das plantas, e você depois passa os arames e planta as mudas, né, quando elas chegarem, já com toda a estrutura pronta. Então, só estou mostrando para vocês como é que hoje a gente tem um ferramental interessante para poder estabelecer um pomar, ainda mais onde existe um gasto expressivo de dinheiro, né? E nós estamos falando de meio hectare, mas vamos falar que a gente vai plantar aí 3 hectares, 4 hectares, envolve muitos recursos, né? Então tem que ser feito um cálculo bastante preciso e adequado do que é que vai se gastar, seja para fazer um financiamento, seja para ver quanto de verba vai ter que ser disponibilizada, né? Então, são ferramentas interessantes que hoje a agronomia disponibiliza para as pessoas, né? Então, era isso que eu queria mostrar.